sétimo ano, bem-vinda a mais uma videoaula de matemática comigo, a Prof. Dilcleia. E na aula de hoje, o nosso assunto é frações, ideias básicas. Nós estamos subindo alguns degraus da nossa escadinha do conhecimento. E para chegar naquilo que a Prof precisa, nós precisamos recordar um pouquinho dessas ideias básicas de frações, tá certo? Então, o objetivo proposto para esta aula é compreender e utilizar os diversos significados de fração. Então, vem comigo que a nossa aula vai começar. Vejam, noção de fração. A figura a seguir foi dividida em partes iguais. Então, vamos ver, ó. Eu tenho uma figura que foi dividida em partes iguais e alguns pedacinhos foram pintados. Estão vendo? Então, vamos lá. Vamos marcar o quê? Quantas partes foram coloridas? Ó, temos 5 partes coloridas. Nós temos que esta figura tem um total de partes iguais. São 8 partes iguais. Quer dizer, a figura toda foi dividida em 8 pedacinhos iguais. E foram coloridos 5 desses pedacinhos, correto? Então, isso representa uma fração. Que fração é essa? Pense aqui, pense aí antes da prof responder aqui. Então, essa fração é 5/8. Representamos a parte colorida por 5/8. Essa representação é chamada fração, certo? Já sabia isso? Claro que sim, né? São algumas noções que a prof precisa recordar com vocês, tá? Então, continuando ainda. Agora, nós temos os termos de uma fração. Nas frações, o número natural escrito acima do traço de fração é chamado numerador. O número natural escrito abaixo do traço de fração é chamado denominador. Denominador, ele denomina em quantos pedaços minha figura está dividida. E numerador é a parte que eu vou considerar, certo? Ainda temos os termos da fração para recordar. Então, eu tenho a fração 5/8. Vejam, o número 5 é o nosso numerador e o número 8 é o nosso denominador. O numerador indica quantas partes foram consideradas e o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Esse tracinho aqui nós temos como traço que representa o símbolo da divisão. Ele é o tracinho da fração, mas também representa o símbolo da divisão, que no sétimo ano isso é bastante importante e que logo nós vamos usar muito ele, tá? Fiquem atentos. Então, observação, o denominador nunca pode ser 0. Se vocês já viram a aula da prof. Dilcleia, lá no 6º ano, ou ouviram já a prof. falar, no denominador, o que quer dizer? Nunca dividirás por 0. Por isso, essa observação que a prof. coloca aqui, tá? O denominador nunca pode ser 0. E temos agora os significados da fração. Então, agora prestar bastante atenção, que temos coisas novas e coisas que serão apresentadas para vocês na videoaula de hoje. Então, a fração. A palavra vem do latim fratus e significa partido. No dicionário, a palavra fração, ação de quebrar, de partir uma coisa, ou ainda parte de um todo, uma parte do pão. Então, esse é o significado da palavrinha fração, tá? Temos no dicionário e olha ali, ó, ela vem do latim, que significa partido. Então, eu tenho um inteiro e foi fracionado, foi partido, repartido, tá bom? Então, vejam lá. Agora, nós vamos ainda trabalhar com significados da fração e aqui. Por exemplo, o significado da fração é determinado de acordo com o que precisa ser encontrado em um exercício. Portanto, então,
A pergunta do enunciado de um exercício determina o tipo de fração que deve ser escrito. Então, é o enunciado que eu vou ficar ligado, que é ele que vai dizer como que eu vou trabalhar, ou qual é o significado daquela fração em si. Portanto, ó, a fração pode ter como significado parte ou ainda o todo. Como assim? Exemplo, paguei 5 das 12 prestações do meu carro. Olha bem, o todo é quem? As 12 prestações. Quantas eu paguei? 5. Como ficará a minha fração então? Eu tenho 5/12, que seria a leitura. Primeiro significado da fração representa parte ou todo. Neste caso, parte, né? Eu paguei 5 das 12 prestações do meu carro. Tudo bem? Vamos para mais um significado de fração. Outro significado que a prof trouxe, a fração também significa quociente. O que vem a ser a palavrinha quociente? Você já lembra ou já sabe, você já estudou isso. A palavrinha quociente representa divisão, não é isso? Porque quociente é um termo da divisão, é o resultado de uma divisão. Então, vejamos o exemplo que a prof trouxe. Carla tem 18 brigadeiros e quer dividir entre os seus 6 amigos. Quantos brigadeiros cada amigo receberá? Você sabe fazer essa conta. Mas aqui nós estamos trabalhando com significados da fração. Você sabe que irá resolver assim, 18 dividido por 6. No entanto, traço de fração indica uma divisão. Então, eu posso representar esta divisão deste formato, 18 sobre 6. E 18 sobre 6, ou ainda 18 dividido por 6, é igual a 3. Portanto, cada amigo receberá 3 brigadeiros. Compreendendo as ideias, os significados de fração? Não terminou ainda. Bora lá com a prof. Ainda temos mais. Vamos próxima. Outro significado que a prof traz para vocês é o de probabilidade. Já ouviram falar a palavra probabilidade? Trouxe um exemplo para que vocês não se percam. Vejam. Ao jogar uma moeda para cima, qual a probabilidade de sair cara? Pense um pouquinho. Quando você pega a moeda, existem 2 faces, cara ou coroa. Então, ao jogar essa moeda para cima, qual a probabilidade de sair cara? Nós consideramos assim a fração 1/2. Por que 1/2 e eu coloco como fração? A chance disso acontecer é de 1/2. Da onde aparecem esses números? Na moeda existe cara e coroa. Então, eu posso ter tanto cara quanto coroa, certo? Mas como está pedindo qual a probabilidade de sair cara, só existe uma cara dentre essas 2 possibilidades na moedinha, correto? Então, esta é mais uma ideia, um significado da fração. A fração pode ser usada também na probabilidade. Vamos continuando, temos mais ideias das frações. Operador multiplicativo. Como é isso? Vejam o exemplo que a prof trouxe. Participaram de uma corrida 120 motos, mas apenas 3/8 delas concluíram a prova. Quantas motos completaram a prova? Vamos de novo. Participaram de uma corrida 120 motos. Muito bem. Apenas 3/8 delas concluíram a prova. Então, eu tenho assim, 3/8 de 120. Por isso, aquele operador multiplicativo. Esse D na matemática, ele representa uma multiplicação. No entanto, entendo o que significa a fração 3/8. 3/8, você tem uma parte, o todo dividido em 8 pedaços. Quem é meu todo? O 120. Então, você fará o 120 dividido por 8. E quantas partes você irá pegar? Você vai pegar 3 dessas partes, por isso multiplicado por 3.
Portanto, esse resultado dá 45. Então, a pergunta: quantas motos completaram a prova? 45 motos completaram a prova. Compreendido o que é operador multiplicativo? Estão vendo quantas ideias relacionadas à fração? Ainda temos mais algumas ideias. Vem comigo ainda, não se perde aí. Outra ideia ainda relacionada às frações é a palavra razão. Na palavrinha razão, a prof trouxe este exemplo. Um jogador de basquete acertou 15 arremessos em 20. Qual é a razão entre número de arremessos que ele acertou e o número total de arremessos? Importantíssimo quando nós estudarmos a palavrinha razão, tá? A palavra razão indica uma divisão. A divisão será representada por fração. E é importante escrever isso aqui, ó. A razão entre quem? O número de arremessos que ele acertou. Então, arremessos acertados sobre o total de arremessos. Você deve sempre ler a frase, porque é ela que vai indicar o jeito que você irá escrever. Então, vejam, ó. Eu tenho ali, ele acertou 15 das 20 que ele arremessou. Portanto, por isso ficará 15 sobre 20. 15 é o que acertou, 20 é o total de arremessos que ele fez. Mas pensem comigo, a fração 15 vinteavos, é possível deixá-la assim ou eu preciso simplificar? Sempre que for possível, eu simplifico. Eu vou simplificar por 5, porque o 15 e o 20 eu consigo dividir por 5. 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. Portanto, quando diz qual é a razão entre número de arremessos que ele acertou e número de total de arremessos, a cada 4 arremessos o jogador acertou 3. Outra ideia das frações é a palavrinha razão. Temos mais ideias de frações? Temos sim, acompanha aqui comigo. Temos ainda a ideia de número. Exemplo, em uma reta numérica, o 3/4 está posicionado antes ou depois do número 1? Vejam, fração 3/4. O que vem a ser a fração 3/4? A fração 3/4, se fosse na forma de desenho, você tem o teu todo dividido em 4 e vai pegar 3. Agora, meu enunciado é que indica o que eu vou fazer. O número 3/4 está posicionado antes ou depois do número 1? Para saber o que você faz, você divide o numerador pelo denominador. O 3 divide por 4. E 3 dividido por 4 dá 0,75. Pense na reta numérica, 0,75 está mais próximo do 1, antes do 1 ou depois do número 1? Acertou se você disse que o número 3/4 está posicionado antes do número 1. Combinado? Viram quantas ideias relacionadas à fração? São muitas ideias relacionadas à fração. Vale a pena retomar o vídeo, assistir tudo de novo e fazer essas anotações no caderno, porque são as ideias relacionadas à fração. E quem indica o que eu vou usar é o enunciado, tá? Continuando ainda sobre as frações, ó, tudo isso a prof precisa recordar, como eu falei lá no início, é o nosso caminho para chegar a algum outro conteúdo, tá? Então, vamos lá. Nós precisamos também recordar simplificação de frações. Simplificação é tornar mais simples. Então, você irá olhar o 24/36. 24/36, palavra simplificar é dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Então, a simplificação. Vamos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Vejam lá, o 24/36. Por qual número eu posso dividir? 24/36 tem várias opções. Aqui a prof trouxe o máximo divisor comum entre 24 e 36.
e o máximo divisor comum entre eles é o 12. Portanto, 24 dividido por 12 é 2 e 36 dividido por 12 é 3. Vamos para a próxima fração. 30/60. Por quanto eu posso dividir? Novamente, eu posso fazer várias simplificações, quer dizer, ir dividindo várias vezes. Aqui a prof trouxe o maior divisor comum. Entre o 30 e o 60 é o próprio 30. 30 dividido por 30 é 1 e 60 dividido por 30 é 2. Recordada a simplificação de frações? Dividir numerador e denominador pelo mesmo número, tá? Outra coisa que a prof trouxe também para recordarmos é a transformar fração em número decimal. Nós usamos isso aqui, já a prof colocou para vocês. Lá quando usou 3/4 está antes ou depois do número 1, lembram? Então aqui, ó, para transformar fração em número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Então eu tenho a fração 2/6. Quem é o numerador? O 2. Ele será dividido pelo denominador, que é 6. 6 cabe dentro do 2 uma vez ou 0 vezes? Ele cabe 0. Quando eu coloco a vírgula, eu irei acrescentar um 0 lá no número que eu estava dividindo. Agora eu transformei ele em 20. 20 dividido por 6 é 3. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18, 2. Continuando este cálculo, acrescenta-se um 0 atrás desse 2. 20 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18 é 2. Oh, que sem graça essa conta. Vai terminar? Não, ela é uma dízima periódica. Então, a fração 2/6 representa um número decimal 0,3333 e reticências, porque não termina nunca. Vamos para mais um exemplo. Fração 60/40. Uau! Eu quero transformar em número decimal. O que eu faço? Numerador 60, divido pelo denominador 40. 40 cabe dentro do 60? Uma vez. 1 vezes 40, 40. 60 menos 40, 20. Esse 20 é resto na conta, então acrescento 0. Vírgula, desculpa, quando eu faço a vírgula, eu acrescento esse 0. Transformei o número agora 200. 200 dividido por 40, o 40 cabe 5 vezes dentro do 200. 5 vezes 40 é 200. 200 menos 200, 0. Portanto, a fração 60/40 representa o número 1,5. Várias ideias das frações, coisas importantíssimas a prof trouxe nessa videoaula sobre as frações que precisam ir caprichadamente para o seu caderno. Aquele caderno lindo, maravilhoso, que você tenha vontade de olhar e de mostrar até para os outros colegas. Combinado? Então, chegando ao final da nossa videoaula de hoje, obrigado por sua atenção. Um grande beijo da prof. Gilcleia e até a próxima videoaula. Estarei aqui esperando por você. Tchau, tchau.